ligado no canal, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou falar como é que foi o GP de Monza. Desculpa pela demora aí, pessoal, mas hoje eu vou falar da primeira parte do GP de Monza. Logo depois já faço a segunda parte. E aí já fico esperto para esse final de semana aí no Azerbaijão. Sabadão faço aí o vídeo da classificação. Vou também dou uma pincelada em tudo que está acontecendo esse final de semana no Azerbaijão, que vai começar, né? Mas vamos lá. Bom, eu lembro que eu tinha falado para vocês um pouquinho de como é que tinha sido a largada, né, tal. Só vou ressaltar que, para começar, que o Hülkenberg ele teve um problema no carro dele, daí ele não largou em Monza, né? E aí foi só 19 carros a corrida toda, então não teve o Hülkenberg nada. E nem na largada teve nada. Ele ia largar no box, aí deu um problema e não deu certo. Ficou só o Bortoleto mesmo com a sobra dele largando. Bom, o que acontece? Logo depois o Verstappen tinha largada, né? Falei, né, com viagem em cima do Norris, né? Teve aquela confusão toda, ele não conseguiu ali se manter na posição, ele conseguiu se manter na posição. Daí ele teve que voltar para a pista. Com essa coisa aí que ele saiu, né, ele cortou ali, ele teve que devolver a posição para o Norris. Como ele devolve a posição para o Norris, ele vai lá e o Norris assume a liderança da corrida na segunda volta, no final daquela reta, né? A equipe fala assim, give back the positions. O Norris vai lá, passa ele e o Verstappen tira o pé. Na volta 4, a gente vê que o Verstappen ele recupera a posição. Então o Norris assume a liderança ali por 2 voltas só, né? Muito curto, né? Ele não consegue fazer muita coisa. O Verstappen vai mais rápido e passa o Lando. Então você vê que o Verstappen nessa corrida aí estava forte. Conseguiu competir em pé de igualdade com as McLaren. Bom, daí ele foi lá, ficou na liderança. A gente teve entre a volta 1 e a 5, a gente teve uma briga entre o Piastri e o Leclerc, né? A gente vê ali que o Piastri, tanto como o Leclerc, eles disputam meia posição na largada, né? Essa briga se estende um pouquinho, pá. E aí você vê que o Piastri prevalece, Leclerc estava pior, fica em quarto, Piastri em terceiro. E o Piastri é uma vantagem ali, a gente vai mais pra frente um pouco, mas ele vai até uns 4,3 segundos ali que ele abre, uma distância relativamente confortável. Bom, na volta 6 a gente tem o Gabriel Bortoleto pressionando o Russell. O Gabriel Bortoleto, ótimo trabalho ali em sétimo, né? Acho que ele largou em sétimo, sexto ali, né? Fez um bom trabalho, se manteve na posição, ficou ali, aguentou firme, né? E aí ele ficou ali, e aí uma hora ele ameaçou o Russell até, só que na volta 7 a gente vê que o Hamilton, ele tá avançando posições, né? Na largada ele conseguiu algumas posições, se não me engano, do Tsunoda, depois passou o Antonelli, aí atrás do Alonso, aí o Hamilton tava em sétimo, né? Foi lá e passou o Bortoleto na volta 7, conquistou a posição do Gabriel Bortoleto. Uma pena pra gente aí, o Hamilton foi lá para a sexta colocação. Bom, aí não adianta muito, o Bortoleto não conseguiu ameaçar muito o Russell. Daí a gente teve na volta 8 ali, a gente tem o Hadjar, que ele pega um caminho um pouco alternativo ali do traçado, né? Ele pega um caminho um pouquinho alternativo, tentando passar o Colapinto na reta principal. E aí ele tem que fazer aquele traçadinho assim, né? Daí a gente vê que o Sérgio Maurício sempre confundindo, né, o Hadjar com... Quer dizer, confundindo o Colapinto com o Gasly, sempre confunde, não sabe qual que é o carro da equipe, ele sempre confunde o piloto, é engraçado, mas enfim. Aí a gente tem, o que acontece, que o Russell ele se aproxima do Charles Leclerc, né, ele fica na cola dele algumas voltas ali, e ele fica dando trabalho pro Monegato, cara, ele fica ali na cola insistentemente, você vê isso na parte da volta tipo 6, 7 já, mais ou menos, e se estende isso daí, pô, até a volta, acho que uma volta... Tipo, até voltar 20, 25 mais ou menos, o Russell ficou constantemente contra o Leclerc na corrida, você pode perceber só assistir o Grande Prêmio, então fica muito isso. O Leclerc foi lutando contra o Russell ali para terminar na quarta colocação. Bom, aí o que acontece? Daí na volta 10, a gente compara como é que são os pilotos, né? Todos se mantiveram nas mesmas posições, né? Do Verstappen ali até o Russell, que tá em quinto, se mantiveram nas mesmas posições. A gente só teve o Hamilton, que ele saiu de 10º para sexto colocado, né? E os outros se manteram nas posições. Os que ele passou se manteve ali entre os 10. Só o Hamilton que passou 3 ali, passou 4 inclusive, os outros mudaram ali, perderam uma posição para o Hamilton. Mas tirando isso, ficou tudo igual. E os pilotos do fundo do grid, um avançou posição, o outro perdeu, o resto manteve, então tipo, não avançou muito também não. Você não vê que não tem uma grande mudança assim de pilotos que ganharam ou perderam posições. Bom, o que acontece? A gente vê que na volta 10, o Ocon ele tirou o espaço do Stroll, colocou ele para fora na variante de La Road, né, e na curva 4 e 5 do circuito. E logo após isso, o Esteban Ocon recebe uma punição de 5 segundos, né? E aí acaba prejudicando. O Ocon viajou nessa, né? Não deu espaço para o Stroll, bobeou, daí acaba tomando punição, cara. Aí, como eu falei para vocês, né, tem aquela questão do pontinho de exclamação vermelho, né? Daí dá a punição.
Bom, aí na volta 11 a gente tem uma briga do Hamilton, do Russell e do Leclerc, né? Porque o Hamilton começa a se aproximar um pouco, com essa brincadeira do Russell se aproximar ali, o Hamilton também chega ali na brincadeira. A gente tem o Hamilton, ele tá 1.6 atrás do Russell, o Russell a 6.4 atrás do Leclerc, e o Piastri ali bem à frente do Leclerc, disparado com 4.419 segundos. De pneu médio na frente. Então assim, você vê como é que as McLaren estão andando mais rápido, né? Como que elas estão mais potentes nisso aí. Bom, aí o que a gente tem? Na volta 12, o Ocon ele fica sabendo essa penalidade, né? Aí ele manda essa faca, ele começa a xingar o rádio lá e fala que tinha espaço, ligando que tinha espaço e tal. Não, ele viajou, não tinha espaço ali, cara, não tinha espaço ali, né? Podia ter dado um espacinho pro Stroll, aí não virou ali a curva. Depois que ia fechar muito, aí o Stroll teve que sair da pista. Bom, daí ficou o pontinho vermelho que eu falei pra vocês, né? Ficou o pontinho vermelho. E aí o Stroll acaba, né, o Ocon acaba tomando uma punição. Bom, o que acontece? Aí é o pontinho vermelho, igual eu falei pra vocês na Holanda, né? Sempre tem esse pontinho vermelho na punição. Aí o que acontece? Na volta 13 a gente vê os Rookie Drivers, né? Sempre tem esse comparativo escrito Rookie Drivers. Então a gente tem 6 pilotos Rookie Drivers, que é o Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli, Oliver Beeman, Colapinto, Hadjar e Lawson. O que acontece? O Rookie Driver é o termo piloto novato ali, o piloto que tá há pouco tempo no esporte e tal. Eu vou fazer um vídeo depois falando o que define o Rookie Driver, que eu tenho algumas dúvidas dessa classificação, porque tem alguns desses 6 que eu falei que estão na Fórmula 1 há mais tempo, né? Já rodaram um pouquinho mais, entendeu? Do que outros ali, tem mais experiência e ainda são considerados Rookie Drivers. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Mas aí ele sempre fez comparativo. Então o melhor foi o Gabriel Bortoleto, depois o Antonelli, o Beeman, o Colapinto, o Hadjar e o Lawson. Esses foram os melhores Rookie Drivers que tiveram. O Bortoleto foi o melhor. Todos classificações em que ele sempre coloca a tabelinha, né? O Bortoleto foi o melhor. Bom, o que acontece? Aí a gente tem a volta 17, o Antonelli, contra o Tsunoda e contra o Beeman. Eles estão ali um colado no outro, né? É um trenzinho de DRS, né? Trem de DRS é aquela coisa, né? Tem o carro aqui, pá, beleza? Tem o carro aqui. Aí essa asa aqui, essa asa móvel abre quando ele tá mais ou menos 1.5 do carro da frente aqui. Esse aqui tá 1.5. Não, 1.5 não, tá menos de um segundo. Aí você consegue abrir o DRS. Só que acontece o quê? Quando esse abre desse, ele começa a ir atrás aqui e daí eles pedem tempo. E o de trás chega nesse aqui também. E quando esse de trás chega aqui, esse carro acaba formando uma fila de carros de DRS. E aí você percebe quando tem tipo muitos na reta assim, tem uns 10 carros na reta, é o trenzinho de DRS que a gente fala, entendeu? É isso que acontece. Aí caiu um negócio aqui, então, aí os carros de trenzinho de DRS, entendeu? Daí essa é a ideia. Aí esse é o trenzinho de DRS, um carro abre o DRS, só que chega os outros atrás ali e forma a fila. Bom, o que acontece? Daí na volta 18, Antonelli ataca e passa o Tsunoda na reta principal e por fora. Ele vai lá e passa e assume a posição ali do piloto japonês, que é a nona posição no momento. Bom, na volta 19, o Carlos Sainz corta caminho e vai pela parte que não pode, ele não tá nem aí, ele vai lá e corta caminho, ele faz o caminho dele, aí a direção de prova lá e anota o traçado que ele fez. E aí o Lando Norris ele pega a brita, e aí ele tá, na mesma volta o Norris ele sai e pega a brita. Só que assim, ele passa muitas vezes lá, ele começa a formar um saco já de tanta brita que ele pega e joga na pista. E aí é importante falar que os Racing Bulls, na classificação, como eu falei, também cometeram esse erro de jogar a brita ali, né, passar na brita e tal. Prejudicou eles passarem, né, pro Q2, né, Q2, Q3 ali na classificação. Então foi a mesma coisa que o Norris está fazendo na corrida. Daí a gente tem aí ainda, dentro dessa volta 19, essa volta 19 foi fundamental, hein? Dentro dessa volta 19 ainda aconteceu que a gente tem a classificação do primeiro pit stop do Oli Bearman, né? E o primeiro pit stop da corrida geral. Daí o pit stop dele foi ruim, inclusive, foi 3.3, mas ele já quer fazer um undercut, como diz o Max Wilson, né? Tá vendo? Fazer um undercut, tá vendo? Isso aí ele já troca bem antes, na volta já 19, da 53 para tentar um undercut. Falei, daí beleza, aí não dá certo. Não, daí ele tenta fazer a estratégia dele, né? Só que foi ruim o pit stop, foi 3.3. Daí beleza. Aquela pra trás, aquela coisa, né? Daí ele vai mais pra trás ali pra último. Na volta 20, a gente tem o rádio do Max Verstappen, né? Fala, this is sold, Max kept building the advantage, but now what times can change so cap. It can out the advantage stint
Então ele falou assim, muito bem, Max, é isso aí, continua construindo a vantagem. A gente sabe como as coisas podem mudar, então continua aproveitando a vantagem nesse período. Ele fala nesse período é o stint, né? O stint é tipo assim, ele trocou o pneu. Até ele trocar o pneu é um stint. Aí, desse intervalo desse pneu até a segunda troca é outro stint, entendeu? Ele continua aproveitando a vantagem com esse pneu, com esse stint, nesse período para você conseguir manter vantagem ali e a gente conseguir administrar a liderança da corrida na frente das McLarens, né? Fazer undercut nelas para primeiro, né, tal. Vendo undercut. E é isso. Essa é a ideia. Bom, aí o que acontece? Aí a gente tem o Gabriel Bortoleto sendo perseguido pelo Fernando Alonso, né? E aí a gente também tem o segundo pit stop da corrida do Yuki Tsunoda, que foi bom, foi 2,3 segundos. Foi mais rápido que o do Birman, né? Um segundo mais rápido. E na volta 20 a gente tem 2 pit stops do Lawson e do Birman. Até a volta 20 só tem 2 caras que pararam, que era o Lawson e o Birman. Aí depois o Tsunoda parou também. O Tsunoda inclusive foi o terceiro pit stop. Aí depois o Lawson e o Birman já tinham parado antes. Aí logo depois vem o Tsunoda ali na volta seguinte já. Aí a gente tem na volta 21, a gente tem o Oliver, que ele passa o Yuki, toma a 18ª posição, quer nem saber, vai lá. Na mesma volta, a volta 21, o Gasly ele sai da pista, pega a brita, igual o Norris, né? E aí a gente vê que esse piloto cometendo o mesmo erro ali foi na mesma curva, inclusive, não falei isso. Na mesma curva que o Birman bateu ali, quer dizer que o Norris passou, é onde também o Gasly passou. Os pilotos erram ali, passam um pouquinho ali da faixa, pega a brita. Bom, o que acontece? Aí o Gabriel Bortoleto estava indo no box, junto com o Alonso. Aí ele cometeu o mesmo erro que o Alonso. Não cometeu o mesmo erro que o Alonso, não. Ele cometeu um erro ali, os mecânicos cometeram um erro trocando o pneu do Gabriel errado. O pit stop do Alonso foi 3,4 segundos, o do Bortoleto foi 4. Então você vê como é que foi 0,6, ali meio segundo, né? Dá uma diferença absurda, o Gabriel Bortoleto perdeu a posição. Daí depois ele vai lá, ele sai do pit lane, só que aí tem o Lawson vindo junto. O Lawson vem junto, ele acaba se prejudicando porque ele não acabou a linha dele ainda, ele não pode cruzar a linha e tomar punição. E aí o Lawson tem que passar e ele não consegue a posição, infelizmente. Bom, aí depois disso a gente tem a volta 23, a gente tem o Birman, o Lawson e o Bortoleto brigando ali. O Tsunoda 19º, né? O Birman 18º, o Lawson 16º, o Bortoleto 17º. Na volta 23 a gente ainda tem o erro do Lawson na freada, né? Quando você freia na Fórmula 1, cara, você queima o pneu, você já perde uma vantagem incrível e você perde a posição. Foi o que aconteceu com o Lawson, ele errou feio na freada e o Bortoleto foi lá e assumiu a posição dele, né? E à frente dele está o Alonso 15º, o Bortoleto assume a 16ª posição. Na volta 25 a gente vê um erro do Sainz, que ele tá no turno 4, né? A equipe fala assim, into turn 4 cap, the racing lane is to turn these laps, please. Aí ele fala, no, I think there's more to win by, guys, I don't agree, please. Então o que ele tá falando, tipo assim, não, deixa eu ficar na pista, eles querem pede pra ele entrar no box, no turno 4 lá e tal, aí ele fala assim, não, deixa eu ficar na pista, eu posso render, posso conseguir mais coisa aqui, posso tentar ganhar aqui alguma coisa. Aí eles falam assim, daí ele fica nessa coisa que ele quer ficar na pista, mas que manda ele voltar pro box. E aí você vê um desentendimento aí do Sainz que ele não entendeu. Depois você vê que o Albon passa ele ainda na pista, né? Acho que eles queriam talvez tirar o caminho dele do Albon, tirar ele do caminho do Albon e o Albon vai lá e passa, já que ele não queria ir pro box, que o Albon deve ter escutado o rádio. Eu acho que foi isso. Depois a gente tem um problema no carro do Alonso, né? Ele vai parando, e vai lá e o Bortoleto consegue passar ele e ganha uma posição. E aí a gente fica 15º, Bortoleto. Aí a gente vê aí a cara do Mike Crack, né? A cara do Mike Crack. Ficou pé da vida, né? Como é que fala? Um cara que tava na pontuação, que era o Alonso, que podia marcar ponto, já era, né? Aí beleza. Aí depois a gente vê o abandono do Alonso na volta 26. Volta 25 quebrou, mas entrou no box na volta 26. Aí aparece, né? A suspensão falhou, né? Isso é inacreditável. Daí ruim, né? A pena pro Alonso mesmo. E aí isso pode até ser ruim com o safety car pro Verstappen, que tá à frente um pouco do Piastri. Quer dizer, do Norris e do Piastri. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Já faço a segunda parte pra vocês. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até a próxima, hein? Daqui a pouco a gente fala da segunda parte da corrida. Sabadão eu falo da classificação do Azerbaijão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.